Olá, meus amigos telespectadores, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Oral Sim Saúde. É um grande prazer poder estar aqui com vocês novamente. Meu nome é Rafael Cordeiro, eu sou o diretor da clínica Oral Sim Implantes aqui em Chapecó e mais uma vez estamos dando início ao nosso programa para responder às dúvidas dos nossos queridos amigos telespectadores e tratar de temas interessantes e atuais com relação à nossa saúde bucal. Queria começar o programa de hoje respondendo, primeiramente agradecendo as perguntas enviadas pelos nossos amigos telespectadores e respondendo algumas delas aqui, algumas que são muito interessantes e algumas que são muito comuns, que com certeza vão servir para esclarecer também os outros telespectadores que têm a mesma dúvida. Então, para começar, nós recebemos uma pergunta do nosso amigo telespectador. Doutor, eu tenho a falta de um molar inferior que foi extraído quando eu tinha 11 anos, O paciente ainda era uma criança, no caso. Agora, com 52 anos, posso implantar? A resposta para essa pergunta ela é muito vaga. Existe a possibilidade de se fazer o implante desse dente perdido? Com certeza existe. Em muitos casos nós podemos implantar. Mas precisamos fazer uma avaliação para ver a posição dos outros dentes, para ver talvez da necessidade de ser feito um enxerto ósseo antes do implante do dente. Normalmente essa região de molares, a região posterior, é uma região onde nós conseguimos trabalhar se tem os dentes do lado, porque a estrutura óssea normalmente fica mantida. Mas cada caso é um caso, são necessários exames de imagem, raio-x, é necessário um exame clínico para poder avaliar a posição dos outros dentes, para saber se existe realmente a possibilidade de que seja implantado esse dente. Em grande parte dos casos existe. Então eu sugiro ao nosso amigo que faça uma avaliação, que procure a Oral Sim Implantes, esse número aqui, que vai aparecer na tua tela agora, é o 33619595, é o telefone da Oral Sim para você poder agendar a sua avaliação e tirar suas dúvidas nesse sentido, tá certo? Uma outra questão também foi, para fazer os implantes inferiores e superiores mostrados no vídeo, é preciso fazer implante de osso? Não necessariamente. Existem alguns pacientes que perdem esse arcabouço ósseo, tem uma reabsorção da gengiva, uma absorção do tecido ósseo, e dessa forma não é possível fazer o implante sem que seja feito o procedimento de reconstrução, que é o enxerto ósseo previamente a isso. Então varia de caso para caso, Os casos que têm necessidade de fazer enxerto ósseo, nós fazemos o enxerto ósseo e posteriormente os implantes, e os casos em que não existe a necessidade, nós fazemos diretamente os implantes para recuperar todos os dentes. Como é que é definido isso? Através de um exame de imagem, um raio-x panorâmico ou então uma tomografia. Esse tipo de exame define para nós se tem necessidade ou não de fazer algum tipo de enxerto ósseo antes da gente poder fazer os implantes dentários. Geralmente, o que nós temos assim de regra, lógico que toda regra tem as suas exceções, mas o que mais acontece é que geralmente na região de baixo, na região inferior, não há necessidade de fazer procedimento de enxerto ósseo para recuperar todos os dentes, e na região superior, o contrário. Normalmente em cima nós precisamos sim fazer o procedimento de enxerto ósseo para poder recuperar aí todos os dentes do paciente. Certo? Agora nós vamos para alguns questionamentos que são mais comuns, que nós fizemos um apanhado dos questionamentos que temos e são dúvidas muito frequentes de todos os nossos pacientes, os nossos telespectadores, enfim, do dia a dia da clínica, tanto aqui do programa quanto do dia a dia da clínica. Uma pergunta muito frequente é: o que é o implante? Como ele é? O implante ele nada mais é do que um componente natural, um componente sintético para fazer o papel da raiz natural do dente. Ele é um pino, um cilindro cônico que é feito de titânio. Por que o titânio? Porque o titânio é um material inerte ao organismo. Ou seja, é feita ali uma perfuração na estrutura óssea e esse implante ele é instalado e o organismo ele não identifica o implante como um corpo estranho. Ou seja, para o nosso organismo é como se aquele pino não estivesse lá. O que acontece posteriormente, então, é uma cicatrização do tecido ósseo ao redor desse implante, de forma que ele fica totalmente preso na estrutura óssea porque não existe nenhum tipo de reação do organismo contra ele. Isso é o que nós chamamos de ósseo-integração, que é o que permite que esse implante fique fixo e preso como se fosse a raiz do dente. Então, isso nada mais é do que o implante dentário. E depois, posteriormente, é feita uma coroa protética para ser encaixada em cima desse implante, que é a parte da reabilitação.
É dessa forma que funciona, então, a recuperação do dente através do procedimento de implantes dentários. Tá? Outro questionamento muito frequente: todas as pessoas podem fazer implantes? Nós não temos nenhuma recomendação que seja absoluta para que não seja feito um implante dentário. Nós temos várias contraindicações relativas e a única contraindicação absoluta que nós teríamos é a idade, mas não tardiamente, e sim de uma forma precoce. Nós devemos então esperar com que crianças que perderam dentes, que precisam fazer implantes, terminem o período de crescimento ósseo para que esse implante possa ser instalado na posição adequada. Então, uma contraindicação seria uma idade muito precoce. Nesse caso, o ideal é a instalação de um aparelho dentário para que seja mantida aquele espaço para a instalação do implante, que os outros dentes não se movimentem, não migrem para a posição dele. E posteriormente, ali pelos 16, 17 anos, quando a criança, o adolescente estiver completando o seu crescimento facial, a gente consegue então realizar o procedimento do implante dentário de forma segura e totalmente previsível. Nós não temos uma contraindicação para tratamento com implantes relacionada absolutamente a doenças ou medicações. Existem alguns casos específicos, como por exemplo, a pressão alta, diabetes, o reumatismo, alguns tipos de doenças que nós precisamos de um controle da doença para que a pessoa, o paciente, o indivíduo, possa vir a fazer o procedimento com implantes. Então pode contraindicar momentaneamente, como se tu tem uma pressão alta, por exemplo, um diabetes e não está em tratamento, é necessário que seja feito primeiro esse controle da doença para logo, posteriormente, ser feito o tratamento com implantes. Então não é uma contraindicação absoluta, é só um período que o paciente tem que se adaptar, tem que tratar um quadro que ele tenha anteriormente para que seja feito posteriormente então o implante. Existem algumas medicações também que possuem essa capacidade de contraindicar temporariamente o procedimento com implantes. Uma delas é para os pacientes que fazem uso de uma medicação da classe dos bifosfonatos para tratamento de osteoporose, que seriam o zolendronato, o alendronato, que são muito comuns na ortopedia para fazer o tratamento da osteoporose. Nesses casos, esses medicamentos induzem uma perda do implante e uma necrose do osso da mandíbula e da maxila. Então, nós precisamos que essa medicação seja interrompida por um período antes e depois da instalação do implante. Mas, como eu disse, são contraindicações momentâneas que podem ser sanadas e, posteriormente, o nosso paciente, o indivíduo, ele pode fazer o implante dentário. Se você tem alguma dúvida com relação a esse tipo de procedimento, quer tirar mais dúvidas, quer se esclarecer melhor a esse respeito, você pode procurar a nossa clínica, a Oralsim, através desse telefone que aparece no seu vídeo, o 33619595. Você pode agendar a sua avaliação e ter maiores esclarecimentos a esse respeito. Também você pode, da mesma forma, mandar perguntas aqui para o nosso programa, através desse outro telefone que aparece para você agora, que é o WhatsApp aqui da Rede TV Box, para que você possa participar do nosso programa e interagir, mandando seu questionamento para que ele possa ser respondido no ar. Tá certo? Os implantes rejeitam, também é uma questão muito comum. Não existe a rejeição propriamente dita de nenhum implante. Tá? A rejeição, ela caracteriza um processo inflamatório, um processo imunológico contra um órgão do indivíduo que é o receptor daquele órgão, do órgão doado. Os órgãos, eles têm matriz orgânica, eles têm células do doador, então tudo isso gera uma reação imunológica e inflamatória, no organismo do hospedeiro, do paciente que recebeu, do receptor. Essa sim é uma rejeição clássica, uma rejeição que envolve órgãos. Isso não acontece com o implante, por quê? Porque o implante é um material sintético totalmente inerte, então não existe uma reação do organismo contra o implante, por isso não é caracterizado uma rejeição. Então, tecnicamente falando, numa questão bem técnica, não existe o quadro de rejeição para implante. O que acontece quando a gente perde um implante? Existe a possibilidade de se perder um implante? Sim. A maioria dos trabalhos da nossa área mostram que os implantes têm 98% de chance de sucesso e apenas 2% de chance de erro. O que quer dizer que de cada 100 pacientes que fizerem o procedimento, apenas 2 terão algum problema com esses implantes. E mesmo os pacientes que tiverem esse tipo de problema podem
refazer o procedimento com as mesmas 98% de chance de dar certo. Né? Então, assim, é um procedimento muito seguro, a rejeição ela não acontece, o que às vezes acontece é um procedimento chamado de não ósseo-integração, que nada mais é do que o implante ele ser cicatrizado, né, ser envolto por um tecido mole, né, um tecido gengival, um tecido fibroso e não pelo tecido ósseo propriamente dito, que é o que faz o implante ficar firme. Dessa forma, o implante não tem sustentação e ele tem que ser removido e ser feito o procedimento novamente. Então, repetindo para a gente deixar bem claro, não existe a rejeição propriamente dita do implante. O que acontece é uma perda do pino por uma não ósseo-integração e quando acontece esse tipo de problema, o procedimento ele pode ser refeito de forma totalmente previsível e segura, com a mesma chance de sucesso do que o primeiro procedimento. Isso é muito importante que fique muito bem claro, certo? Outra pergunta. É preciso realizar algum tratamento antes de serem instalados os implantes dentários? Normalmente sim. Tá? Além dos procedimentos com enxerto para recuperar a estrutura óssea para ser instalado o implante, que normalmente em alguns pacientes é necessário que seja feito, também existe todo um preparo para que seja feita a cirurgia, que consiste na limpeza da cavidade bucal, né, desinfecção, que seja feita todo um tratamento de raízes dentárias que estejam com cáries, de raízes dentárias perdidas que precisem ser extraídas. Todas essas situações são focos que podem vir a infeccionar o sítio onde foi operado, onde foi instalado o implante. Então, para que seja feito o procedimento com o implante, muitas vezes é necessário que seja feito alguns procedimentos antes, para que possa ter um ambiente adequado dentro da nossa boca, dentro da nossa cavidade bucal, para que sejam instalados os implantes. Isso é de fundamental importância para que o tratamento tenha sucesso. Muitas vezes isso é uma limpeza, né? Um tratamento periodontal, que nada mais é do que a raspagem da raiz do dente para remoção de tártaro, que é um tipo de substância que é muito potencialmente infectável, né? Que pode causar uma infecção em outra região da boca, principalmente em áreas que foram incisadas, né? Operadas. E pode ser também necessária a remoção de alguns dentes que estejam com problemas, com infecções, com abscessos, né? Porque eles também prejudicam aí o andamento do tratamento. Então, sim, em alguns casos é necessário que seja feito um tratamento prévio, né, um tratamento antes de serem instalados os implantes dentários, isso na maioria dos pacientes. Né? Agora, se o paciente chega com nenhum outro tipo de problema na boca, a não ser a ausência dentária para ser tratado com implante, aí realmente não existe a necessidade de fazer um procedimento prévio. Aí só realmente passar para o procedimento de instalação do implante e reabilitação desse dente que foi perdido sem maiores problemas. Outra questão muito frequente é pacientes que não têm osso, eles podem fazer implante? Isso nós já tratamos aqui, inclusive respondemos em um outro questionamento que foi feito, né? E nós vamos agora, nesse momento, utilizar um vídeo para explicar esse processo. Tá? Muitas vezes, tá, no vídeo que você vai ver agora, isso vai estar bem exemplificado, muitas vezes acontece da gente perder o dente, né, e passar muitos anos sem que seja feita a reabilitação desse dente. Internamente, como a gente vê no esquema, né, da estrutura da raiz do dente, da estrutura óssea, isso causa um certo problema. Por quê? Porque uma vez que o dente é removido, o nosso organismo interpreta que aquela estrutura óssea que segurava o dente não tem mais função. O que acontece é uma reabsorção, dessa forma que nós podemos ver no esquema. Tá? A gengiva diminui, o tecido ósseo diminui, o que torna necessário o procedimento de enxerto ósseo, que foi comentado aqui no outro questionamento. Como funciona esse tipo de procedimento? É preparado, então, o tecido ósseo receptor, né, que é a área onde vai ser instalado o enxerto. Então, esse enxerto ele é removido, normalmente, um bloquinho da região do mento, que é o queixo do paciente, que é esse bloquinho que nós estamos vendo. E esse bloquinho ele é parafusado com mini parafusos de titânio, também totalmente inertes ao organismo, na posição aonde nós precisamos restabelecer esse osso que foi perdido. Né? Uma vez feito esse procedimento, nós colocamos uma membrana de colágeno, que é essa que você consegue ver no nosso vídeo. Essa membrana de colágeno ela se adapta a essa região para que seja feita a proteção desse enxerto, para que ele possa se incorporar e vir a se tornar a estrutura óssea do próprio paciente. São dados então os pontos, né? E é feita uma prótese provisória
para ser instalado no paciente enquanto esse enxerto ósseo se integra, se incorpora dentro da nossa gengiva, né? Terminado esse período de incorporação, né, o que acontece? Essa membrana de colágeno ela vai sendo absorvida pelo organismo, de forma que abaixo dela fica somente a estrutura óssea que foi enxertada. Ali nós vemos os parafusos, inclusive na imagem que foram colocados, né? E recupera então esse arcabouço, toda essa estrutura que estava faltando na boca do nosso paciente. Um segundo passo cirúrgico então é feito, onde são removidos os parafusos do enxerto e agora o paciente que não tinha estrutura óssea passa a ter para fazer a instalação do implante. Dessa forma então pode ser feito o procedimento de instalação do implante, de recuperação da estrutura dentária através do nosso sistema de implantes convencional. Todo o procedimento ele se estende da forma normal, da forma natural que seria feito como se o paciente já tivesse a estrutura óssea plenamente restabelecida, né? O próximo passo depois de instalação do implante é a óssea integração, né? Agora o pino ele vai se integrar a esse osso que foi enxertado, que foi colocado de uma forma completamente íntima, né? Completamente firme. Terminado esse processo, então, está liberado para que seja instalado os componentes, né, os intermediários da prótese e confeccionado o dente que vai recuperar aquela estrutura dentária que foi perdida previamente. Então, né, a resposta para a pergunta do nosso amigo é sim, nós podemos fazer implantes dentários em pacientes que não têm estrutura óssea remanescente, uma vez que seja feito um procedimento de recuperação, de enxertia óssea, que recupera todo esse arcabouço que foi perdido durante o tempo em que o paciente ficou sem o dente, né? Normalmente essa reabsorção que nós vimos, né, essa perda da estrutura óssea, ela acontece nos pacientes num período de tempo mais prolongado, né? Às vezes acontece com 10 anos, 5, 10, às vezes 15, 20 anos, varia de pessoa para pessoa. Mas normalmente quando nós temos a perda de um dente e o implante ele é instalado logo que esse dente foi perdido, coisa de 6 meses, no máximo 1 ano assim, nós não temos um processo muito intenso de perda dessa estrutura óssea. Então, dessa forma, nós conseguimos recuperar o dente, fazer a instalação do implante, sem ter a necessidade de fazer esse procedimento de enxerto ósseo. Mas, de toda forma, quando o paciente passa por esse processo, faz um exame de raio-x e descobre que não tem osso suficiente, nós podemos fazer um enxerto ósseo e recuperar dessa forma a possibilidade do paciente fazer o tratamento com implantes. Sempre existe uma solução, existem casos e casos, mas a maioria dos casos hoje com a tecnologia e as técnicas que nós temos, eles podem ser resolvidos mesmo quando o paciente não tem estrutura óssea de imediato para que seja instalado o implante. Qual que é a taxa de sucesso do implante? Isso também é um questionamento muito frequente, né? Todo mundo quer saber, né? Está fazendo um tratamento, um procedimento, quer saber a taxa de sucesso que existe para isso. Então, o que nós temos, que até foi comentado aqui já, relatado na literatura, que em média nós temos 98% de chance de sucesso e apenas 2% de chance de erro. De cada 100 pacientes que fazem tratamento, somente 2 deles têm a possibilidade de ter algum problema, né, com o tratamento, e mesmo esses pacientes que têm o problema, repito, eles podem refazer o procedimento com as mesmas 98% de chance de sucesso, né? Então, assim, a chance de você perder um implante 2 vezes no mesmo paciente ela é muito remota, é muito difícil de acontecer. O que torna o procedimento altamente previsível, altamente seguro e altamente indicado para pessoas que não possuem dentes, que perderam um ou mais dentes, né? E precisam fazer a recuperação desses elementos dentários para que possam ter uma mastigação ou uma estética melhor, enfim, uma vida mais plena, uma autoestima mais elevada, né? Tudo isso é o objetivo do tratamento com implantes dentários. Lembrando você, nosso amigo telespectador, que você pode ter mais informações a respeito desse tratamento e você pode realizar o seu tratamento com implantes dentários na Oral Sim Implantes, né? Que é a maior clínica de implantes do Brasil. E está presente aqui em Chapecó e você pode entrar em contato conosco através desse telefone que está aparecendo no seu vídeo, que é o 3361-9595. Agende a sua avaliação que nós conversamos de uma forma mais individual a respeito do seu caso. Certo? Um outro questionamento muito frequente e muito interessante, né, uma pergunta que direta é mandada para nós aqui, feita lá na clínica, é: quantos implantes são necessários para quem não tem nenhum dente? Tá?
Normalmente, nós conseguimos recuperar todos os dentes em cima com 6 implantes e todos os dentes embaixo com 4 ou 5 implantes, né? Nós vamos mostrar agora mais uma vez um vídeo que já foi mostrado aqui, mas que elucida muito essa situação, tá? Esse vídeo que você está vendo, ele é um vídeo que mostra a perda dentária e a diminuição da estrutura óssea da gengiva de uma forma esquemática, que é o que acontece com o tempo. No caso desse paciente que não tem nenhum dente, né, nós podemos fazer então 5 implantes. Necessariamente não precisam ser 5, o mínimo são 4, né, mas podem ser 5, podem ser 6, depende da estrutura óssea de cada paciente. Então esses implantes eles são feitos na região da mandíbula, são dados os pontos de sutura, né, são feitos os pontos, e o paciente utiliza uma prótese provisória, é uma dentadura que fica adaptada a esses pinos que foram colocados. Essa dentadura provisória, ela faz uma função muito importante que é de recuperar a altura da mordida do paciente, a dimensão da mordida dele, né, que são questões muito importantes para fazer o tratamento com implantes. E passado esse período de utilização da prótese provisória, são instalados então os intermediários, que são aqueles pilarezinhos ali, e é confeccionada uma prótese recuperando todos os dentes, o que responde à nossa pergunta, né? Então, com 4 ou 5 implantes na região inferior, nós conseguimos recuperar todos os dentes dessa forma que está sendo mostrada esquematicamente, né, de uma forma fixa, segura, estética, com uma mastigação muito próxima da ideal, né, para não dizer ideal, mas nós temos então um suporte total dessa prótese pelos implantes. Ela não toca na gengiva, ela não machuca, é o que nós temos hoje de melhor dentro da odontologia para a reabilitação de pacientes que não têm nenhum dente. Então, respondendo à pergunta do nosso amigo, pode-se sim recuperar todos os dentes e especificamente com relação ao número de implantes, varia de cada paciente com um mínimo de 4 embaixo e 6 em cima, né? Em cima podem ser 8, podem ser 9 implantes, dependendo da estrutura óssea que estiver presente. Embaixo podem ser 4, 5, 6 implantes, dependendo do tanto de estrutura óssea que nós tivermos para poder trabalhar, tá? Então, existe uma forma muito segura e muito fácil de recuperar todos os dentes no paciente que perdeu todos eles em algum momento da vida, ou todos juntos, ou foi perdendo ao longo dos anos. Enfim, existe de toda forma uma solução para esse tipo de caso com o tratamento com implantes que te devolve os dentes de forma fixa, né? É a forma mais segura, mais eficiente e mais estética de você ter novamente os seus dentes de volta na sua boca, certo? Outro questionamento muito frequente e muito importante. Quais são as etapas para o tratamento com implante? Essa é uma questão que precisa ficar muito clara, tá? O tratamento com implantes ele é dividido em etapas muito bem definidas, que são etapas que se complementam, mas que são distintas entre si, tá? A primeira, e muito importante, é a etapa do planejamento. O planejamento do tratamento com implantes ele é fundamental. É necessário que seja feito, então, um estudo de cada caso, é necessário que seja feita, então, a prótese provisória, é necessário que seja feita a reabilitação da altura facial, da posição de mordida, de todas essas questões do paciente para que o tratamento tenha sucesso. Então, o planejamento do caso, a forma onde vão ser instalados os implantes, a posição de cada um desses implantes, o tipo da prótese que vai ser colocada, né? Se ela é móvel, se ela é fixa, tudo isso faz parte do planejamento e é individualizado para cada caso. Então, a primeira etapa é planejar o caso individualmente para aquele tipo de paciente, para poder fazer posteriormente o tratamento da forma mais segura e mais previsível possível, né? A segunda etapa, logo depois do planejamento, é a etapa cirúrgica, que é a etapa onde nós instalamos os enxertos ósseos, caso haja necessidade, e os implantes. É necessário que seja feita uma cirurgia na cavidade bucal, né, uma cirurgia na boca, que seja feita uma incisão na gengiva, tanto para a instalação dos enxertos ósseos, caso haja necessidade, ou dos implantes de uma forma mais direta, né? É necessário que seja feito esse procedimento cirúrgico. Hoje em dia existem técnicas para que isso seja feito sem corte na gengiva, né, que estão sendo desenvolvidas, ainda existem algumas falhas nesse processo, mas ele pode ser usado de uma forma bem previsível hoje em dia. Mas normalmente, né, nos procedimentos mais padrão, digamos assim,
nós temos a necessidade de um procedimento cirúrgico onde é feita uma incisão na gengiva e são instalados tanto a parte de enxerto quanto a parte dos implantes, que são os pinos de titânio. E a terceira etapa e última, que é a etapa de finalização do tratamento, que é a etapa protética, né? A etapa protética nada mais é do que a instalação, a confecção e instalação dos dentes que vão ficar apoiados sobre os implantes que foram colocados na etapa passada, que era a etapa cirúrgica. A etapa protética, então, é a etapa que nós desenvolvemos e fazemos os dentes propriamente dito, as coroas do dente, aquela parte que nós enxergamos, que é onde existe a carga mastigatória, que é o que aparece no sorriso, né? Então, é uma etapa também muito importante. Apesar de ser a última, ela não é menos importante, né? Nessa etapa que nós escolhemos cor, formato de dente e existe a necessidade de uma comunicação muito próxima e muito intensa com o nosso paciente para que sejam supridas as expectativas dele nessa etapa que é a etapa protética da reabilitação com implantes. O último questionamento que nós vamos tratar aqui é um questionamento também muito frequente, é uma pergunta que muitas pessoas fizeram aqui para nós no programa, fazem na clínica, que é uma questão muito pertinente. Simplesmente dói colocar implantes? Uma questão que atemoriza muitas pessoas, muita gente às vezes deixa de procurar um tratamento desse devido ao medo, devido à falta de informação com relação ao pós-operatório, à dor, a esse tipo de coisa, né? Então, assim, hoje em dia, nós temos técnicas de anestesia, técnicas de medicação pós-operatória, técnicas cirúrgicas e materiais muito avançados. A cirurgia para procedimento com implantes hoje em dia é uma cirurgia muito tranquila, é um procedimento que é feito de forma ambulatorial, né? Ou seja, você não precisa ir para o hospital, você pode fazer na própria clínica, né? No próprio ambiente de consultório ali. E não existe um pós-operatório com uma dor intensa, aquele pós-operatório que precisa ficar de cama, né? Muitas vezes o paciente acamado, com edema severo, hemorragia. Hoje em dia isso não é uma realidade no tratamento com implantes. Uma vez feita a anestesia de todo o tecido mole, né? A gengiva, o periósteo que fica ao redor do osso, a estrutura óssea propriamente dita, ela não tem inervação significativa. Então nós podemos fazer o procedimento de uma forma tranquila, sem que o paciente sinta dor, sem que o paciente sinta desconforto e com uma medicação e uma técnica correta, no pós-operatório o paciente também, com os devidos cuidados, logicamente, passa por um processo muito tranquilo, um processo onde dor, inchaço, edema exagerado, tudo isso é controlado através da medicação e através de uma técnica mais atraumática possível. Hoje em dia, na clínica Oral Sim, por exemplo, né, para a gente citar o nosso exemplo da nossa clínica diária, nós temos com certeza um índice de 85%, 90% dos pacientes que não têm nenhum tipo de dor pós-operatória, devido a esses avanços, devido a essas técnicas que nós utilizamos, que hoje em dia estão muito propícias para que seja feito um tratamento da melhor forma possível, da forma mais indolor possível, né? Então, hoje em dia não existe mais a necessidade de você ter medo do pós-operatório do procedimento de implantes, de ter medo da dor, de ter medo de tudo isso, porque realmente o avanço tecnológico mostra que esse tipo de procedimento hoje em dia é um procedimento muito seguro e considerado muito simples com relação a procedimento de odontologia, procedimento cirúrgico, né, e etc. Então esses foram os nossos questionamentos. Muito obrigado mais uma vez aos nossos amigos telespectadores pela participação aqui no programa, né? Queria deixar aqui novamente para vocês o contato para você mandar o seu questionamento pelo WhatsApp através desse número que está aparecendo na sua tela. Dessa forma você vai poder contribuir aqui com a gente, com a sua participação, com a sua interação, mandar a sua pergunta, seu questionamento, elogios, críticas ao nosso programa. Todas as manifestações dos nossos amigos telespectadores são muito bem-vindas, né? Nós vamos ficar muito, muito contentes de receber. Também gostaria de deixar aqui para vocês o contato da nossa clínica Oral Sim, que é esse número agora que você está vendo na sua tela. Se você tem alguma dúvida com relação a esses tratamentos, se você quer fazer um tratamento com implantes dentários, procure a maior clínica do Brasil, com credibilidade, né? Que aqui em Chapecó está localizado na região bem central. Enfim, entre em contato conosco para você poder realizar o seu sonho de fazer o tratamento com implante dentário.
Meu nome é Rafael Cordeiro, sou o diretor clínico da Oral Sim Implantes. Esse foi mais um programa Oral Sim Saúde. Foi um prazer estar com vocês. Um grande abraço e até a próxima.